Olá, bem-vindos. Olá, hoje vamos olhar para um fenómeno que está por todo o lado. Aquela promessa constante de nos tornarmos a nossa melhor versão. O mercado da autoajuda, da espiritualidade, não para de crescer. Sempre a oferecer curas, transformações. Olhamos para algo que sentimos por todo o lado, não é? Esta pressão constante para sermos melhores, para nos curarmos. Mas será que esta busca, bem, será que nos liberta ou se calhar até nos aprisiona? Precisamente isso. Como a autoajuda pode, por um lado, ser quase uma extensão de ideais neoliberais. E como, por vezes, a espiritualidade pode até mascarar algum narcisismo. Será que é mesmo este o caminho? É quase estranho, não é? Criticar a autoajuda. Mas um ponto forte é essa ideia do és responsável por tudo. Parece bom à primeira vista, certo? Bem, essa responsabilização total no indivíduo pode muito convenientemente fazer-nos esquecer ou ignorar fatores maiores sistémicos. Falamos de desigualdades sociais, de traumas, de contextos históricos, familiares. O foco deixa de ser a mudança coletiva e passa a ser a adaptação individual. Quase que a cura se torna um produto, percebes? Sim, sim, percebo. E é aqui que entra um conceito interessante, o narcisismo espiritual. Narcisismo espiritual, isso soa assim um bocado forte. Como é que as fontes descrevem isso? Não é só querer estar bem? A distinção que fazem é crucial. Em vez de usares práticas espirituais para, digamos, transcender o ego, acabas por usá-las para o inflar, para o alimentar. Ah, ok. Pensa naquela cultura da alta vibração constante, ou na ideia de manifestar coisas só para o ganho pessoal. É uma espiritualidade que muitas vezes Sim. nega a sombra. Nega o sofrimento, a confusão, a complexidade toda do ser humano. Torna-se uma coisa muito de fachada, quase. Quase instagramável, como se diz agora. Sim, sim, uma performance. Exato. O ego, quando não se dissolve, veste-se de guru. É forte, mas dá que pensar. Dá mesmo. E essa ideia de performance liga-se bem àquela pressão para sermos a nossa melhor versão, não é? Esta cultura de otimização pessoal. Que esta obsessão pode ser um sintoma de algo maior, talvez mais coletivo. A nossa análise hoje vai tentar explorar isso, os paradoxos, as armadilhas por trás destas promessas que ouvimos tanto. Ok, vamos tentar perceber isto melhor então. Um dos pilares é aquela ideia de que somos os únicos responsáveis pela nossa realidade. Parece muito empoderador, não é? Esta narrativa tão individualista pode muito convenientemente desviar as atenções, desviar de fatores estruturais. Ao colocar o peso todo e muitas vezes a culpa no indivíduo, de questões como a desigualdade social ou traumas que passam de geração em geração, ou mesmo a falta de redes de apoio, fica um bocado na sombra. E a lógica por baixo disto é: se a responsabilidade é só minha, então o sistema à minha volta não precisa de mudar nada. Pois. E depois há toda aquela imagem associada, essa estética super cuidada, instagramável. As fotos perfeitas, as frases feitas, vibra alto, cura a tua energia. Isso levanta logo a questão da autenticidade versus uma espécie de performance, não é? Leva diretamente ao parecer mais evoluído, talvez até para negar partes de nós que achamos menos apresentáveis. O erro, a dúvida, o próprio sofrimento. E essa busca pela melhor versão parece uma meta que está sempre a fugir, não é? Quase como uma competição espiritual disfarçada. Quem é que cura mais depressa? Quem manifesta mais coisas? Soa familiar. Exatamente. O paradoxo é que esta busca sem fim por um eu futuro melhorado pode levar, na verdade, a um profundo abandono do presente. O valor está sempre lá mais à frente, nunca aqui. Que esta abordagem foca demasiado no indivíduo e acaba por ignorar que parte da nossa dor pode ter raízes coletivas ou herdadas. É um bocado como tentar tratar uma planta olhando só para as folhas, não é? Sem ver se o solo onde ela cresce está saudável. Uhum. Mas nem tudo é crítica negativa. O material também aponta para uma mudança de foco. Menos da performance, talvez mais na presença. Nomes como Eckhart Tolle são mencionados como exemplos desta via mais alternativa. Exato. O ponto central que parece emergir destes autores não é tanto melhorar ou otimizar o eu, mas sim questionar a própria fixação nele. A chave parece estar na consciência e numa aceitação mais radical do presente, com tudo o que ele traz. Tolle, por exemplo, foca muito na importância de observar os nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles.
Sermos a consciência que observa e não o pensamento. Aquela ideia dele de que aquilo a que se resiste persiste sugere que a rendição à emoção, em vez da luta contra ela, pode ser o caminho. Isto parece ir completamente contra a corrente da solução rápida, do resolve já. Completamente. E figuras como Pema Chodron reforçam isto. Ela fala da prática de permanecer com o desconforto, com as emoções difíceis, mas com ternura, sem aquela urgência de as consertar ou eliminar. É uma abordagem que, claro, desafia a lógica do mercado, porque não vende uma solução fácil ou uma versão futura melhorada. O que propõe é um mergulho corajoso no que já existe aqui e agora. Não é tão comercializável porque, bem, o produto é a própria presença, não é um resultado X ou Y garantido. Fica então bastante clara a tensão central, não é? Por um lado, a pressão cultural para uma otimização constante. E por outro, esta perspectiva que convida a uma permissão radical para simplesmente sermos. No momento presente, pensar algumas questões que emergem desta análise toda. Será que o nosso foco está numa evolução genuína ou se calhar numa fuga subtil daquilo que somos agora? Que partes de nós estamos a tentar curar ou rejeitar, talvez só porque não são socialmente aplaudidas ou instagramáveis? E se a ideia de sermos um projeto em construção constante fosse substituída pela aceitação da nossa suficiência, exatamente como somos agora? Talvez o verdadeiro crescimento não esteja em eliminar todas as imperfeições, mas sim em aprender a viver com elas, com consciência, Transcender a própria identificação com o eu que pensa constantemente. transcender o eu. Isso é muito diferente de o melhorar, não é? É precisamente essa a diferença-chave. Tolle, por exemplo, diz algo como: tu não és os teus pensamentos, és a consciência que os observa. Outros, como Krishnamurti, desconfiavam muito de métodos, de fórmulas. A verdade é uma terra sem caminhos. O foco aqui não é tanto consertar o ego, mas sim cultivar uma aceitação profunda que dissolve a resistência. E se em vez de estarmos sempre nesta construção ou cura ou busca por um eu ideal, e se o convite mais profundo for simplesmente permitirmos ser, reconhecendo o valor que já existe naquilo que somos, agora mesmo, neste preciso momento. É um ponto crucial. Dizer a alguém que está a passar mal que basta pensar positivo corre o risco de ser muito injusto. Culpabiliza a pessoa. E leva àquilo que alguns chamam de normatização emocional. Pode levar a reprimir emoções como a tristeza, a raiva, são vistas como falhas. Byung-Chul Han fala disso, da sociedade do cansaço, onde nós próprios nos tornamos os nossos capatazes, sempre a otimizar, a produzir, e esquecemos as causas maiores. Mesmo com dor, tens de achar logo a lição, mostrar resiliência. Claro que isto não vem de cursos de 5 passos para a felicidade, não é? Não é tão viral. Não, de todo. Estamos a dar espaço à dor, a honrá-la antes de querer logo curá-la. Exato. Uma boa distinção. E se o verdadeiro crescimento não for tornar-nos imaculados, sem falhas? E se for aprender a viver com as feridas, com as imperfeições? Com dignidade, com compaixão por nós e pelos outros e, acima de tudo, com presença. No agora. Fica a reflexão. Bem, continuando aqui a nossa conversa, importa-me mesmo sublinhar isto. A ideia não é de todo criticar quem procura genuinamente crescer, hum, ou cuidar de si. Claro que não. O ponto central é conseguir distinguir entre um desenvolvimento pessoal que realmente nos nutre e uma certa obsessão com a melhor versão de nós que muitas vezes acaba por nos deixar mais ansiosos do que outra coisa. Exatamente. E essa pressão que se vê por todo o lado hoje em dia, para transformar cada experiência em gratidão e luz, isso pode ser mesmo contraproducente. Uhum. Afinal, sentimentos como, sei lá, a tristeza ou a frustração são respostas humanas. São perfeitamente válidas a um mundo que, vamos ser honestos, é complexo e às vezes é injusto. Sem dúvida. Tentar eliminá-los constantemente ou rotulá-los como vibrações baixas que temos de corrigir. Bem, isso é negar uma parte fundamental da nossa experiência humana. Torna-se, no fundo, uma forma de fuga, de dissociação. E aí, claro, surge o culto dessa melhor versão idealizada. Aquela pessoa sempre calma, super produtiva, que acorda às 5 da manhã para beber sumos verdes e meditar. O estereótipo. Exato.
quase não há espaço para simplesmente sentir o desconforto, para admitir, olha, estou a passar por um mau bocado. E claro, isso fomenta a imensa comparação, Experimentar apenas sentar, respirar fundo e observar o que se sente, no corpo, nas emoções, sem julgamento. que não é fácil. Não é nada fácil, mas pode ser libertador. E outra sugestão, experimentar talvez escrever um diário, não só sobre gratidão, que é ótimo, mas também sobre as emoções reais, mesmo as desconfortáveis. Às vezes só dar numa ao que se sente já ajuda imenso a processar. Sim, sem dúvida. E talvez, a partir daí, colocar a si mesmo algumas perguntas, sem pressa para ter respostas. Que parte de mim é que eu ando a tentar mudar constantemente só porque a sociedade diz que é errada ou insuficiente? Hum, Que histórias de sucesso que eu consumo nas redes sociais me fazem, na verdade, sentir pior comigo mesma ou comigo mesmo? é uma boa reflexão. E se fosse possível aceitar, pelo menos por hoje, só por hoje, que a versão que sou agora já tem dignidade, já tem valor, com todas as suas imperfeições. É um belo exercício. E no fundo, se calhar, não é preciso levar isto tudo tão a sério. Nem todos os dias têm de ser instagramáveis e cheios de Claro. lições profundas, não é? Claro que não. Às vezes, tudo o que dá para manifestar é não esquecer o guarda-chuva. E está Claro. tudo bem. É humano ter dias assim, mais banais ou mais cinzentos. Exatamente. Para quem quiser explorar um pouco mais estas ideias, ficam aquelas referências que fomos falando. A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, sobre esta pressão da performance e da positividade excessiva. Uhum. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, sobre a presença radical no momento. E Quando Tudo se Desfaz, da Pema Chodron, sobre aceitar a imperfeição e a dificuldade com compaixão. E claro, as pesquisas da Brené Brown sobre vulnerabilidade tocam muito nestes temas também. Sim, são ótimas sugestões. Em resumo, a proposta aqui é talvez um olhar mais gentil, menos performativo sobre quem somos hoje. É um convite a aceitar que podemos sentir, duvidar, falhar e que isso faz parte do crescimento, não é um desvio do caminho. Exato. Mas estávamos aqui a pensar nisto da vulnerabilidade e, uau, que tema. Toca mesmo em tudo, não é? Sem dúvida. E olha, as fontes que analisamos trazem ângulos muito, muito ricos. Desde a Brené Brown, claro, que pôs tanta gente a pensar nisto, Sim, incontornável. uhum, até estudos mais específicos sobre profissionais de saúde, por exemplo, e reflexões quase filosóficas, diria. Exato. Então, vamos lá tentar organizar isto. O que é que salta mais à vista como essencial nestes materiais sobre ser vulnerável? E porquê é que, raio, ainda nos custa tanto, mesmo sabendo que é importante? Olha, talvez o primeiro passo seja mesmo desmontar um equívoco gigante. A ideia de que vulnerabilidade é sinónimo de fraqueza. O clássico, Exatamente. cultural, não é? Então, onde é que as fontes encontram a coragem nisto? Exemplos como, sei lá, pedir ajuda, Sim. dizer não, partilhar uma ideia que ainda não está perfeita, ou até apaixonar-se. Como é que isso se define como coragem? Bem, vulnerabilidade é, na sua essência, incerteza, risco, exposição emocional. Ok. Não é positiva nem negativa em si mesma. Percebes? Hum. É simplesmente a condição de se sentir. E é aí que reside a coragem, no ato de nos expormos apesar do risco. Uhum. E mais, afirmam que é precisamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade, que nascem emoções como o amor, a pertença, a alegria, a empatia e até a criatividade. Faz sentido. Quer dizer, explica aquela observação curiosa sobre acharmos a vulnerabilidade tão atraente nos outros. Tipo, uau, coragem. Sim, sim. Mas depois em nós vermos como inadequação. Admiramos a autenticidade lá fora, mas cá dentro temos pavor do julgamento se a mostrarmos. Precisamente. E isso leva-nos direitinhos à importância disto nas relações. Ser vulnerável é o que permite derrubar barreiras, construir intimidade genuína. Sermos nós mesmos. Exato. Permitir que o outro nos veja como somos, de facto. Imagino que na comunicação isso seja absolutamente crucial. Como é que a vulnerabilidade entra aí mais concretamente? Sim, entra de formas muito práticas. Ao admitir, olha, não sei, ou não percebi bem. Ao partilhar uma experiência pessoal relevante, claro, com conta, peso e medida. Claro. Ou ao simplesmente aceitar um erro. Em todas estas situações, estamos a usar a vulnerabilidade para gerar confiança, para gerar empatia. É mostrar humanidade, no fundo. E isso, por sua vez, convida o outro a fazer o mesmo, cria uma ponte. Ok. Mas essa abertura, essa exposição, tem um lado mais sombrio associado, não tem? A tal ligação à vergonha.
Aquele sentimento mesmo paralisante de imperfeição, de não sermos dignos de conexão. A investigação da Brown liga diretamente a vergonha a padrões que são bem destrutivos. Ressentimento, medo, agressão, até dependências. A vergonha encolhe-nos, limita-nos. É pesado. É muito pesado. E a proposta dela e de outros é que abraçar a vulnerabilidade, ela chama-lhe a ousadia de aparecer e ser visto, é o caminho para desenvolver resiliência à vergonha e para cultivar emoções mais positivas, como a alegria, a esperança. E isto não se limita só à nossa vida pessoal, pois não. Vimos que o tema surge bastante no contexto do trabalho também. Sem dúvida. Lembras-te daquele estudo focado nos profissionais de saúde em cuidados paliativos? Sim, sim. Realçava as suas necessidades espirituais intensas, muito ligadas a esta vulnerabilidade. A necessidade de serem cuidados eles próprios, de serem ouvidos sem julgamento, de encontrarem sentido perante a finitude, o sofrimento que testemunham todos os dias. É uma vulnerabilidade imensa. Pois, o perigo das culturas de alta performance que se tornam tóxicas. Aquela pressão constante para nunca falhar, para estar sempre ligado. Sim, confundindo exaustão com dedicação. Exato. Isso sufoca completamente a vulnerabilidade e, ironicamente, acaba por prejudicar o desempenho ao longo prazo, não é? Claramente. A verdadeira performance é que é sustentável, precisa de um ambiente de segurança psicológica. Um sítio onde admitir um erro ou pedir ajuda não seja visto como fraqueza, Mas sim como... mas sim como um passo necessário para aprender, para melhorar, para colaborar. Pensa naquele colega que numa reunião importante tem receio de dizer "desculpe, não percebi bem, pode repetir?" Esse medo, essa falta de segurança é um travão gigante à colaboração e à inovação. Ok, entendi. Mas então, qual é o limite? Vulnerabilidade não pode ser andar a despejar a nossa vida toda em cima de qualquer pessoa, como se fosse uma story de Instagram, pois não? Não, de forma alguma. Vulnerabilidade sem discernimento não é coragem. Às vezes é só falta de noção ou até prejudicial. Requer confiança. E a confiança, bem, constrói-se, conquista-se. Partilhar demasiado, demasiado cedo ou com as pessoas erradas, o tal oversharing, pode até minar a confiança. Portanto, é preciso critério. Exatamente. Trata-se de escolher ser autêntico em relações que são significativas, não de uma exposição indiscriminada para todo o mundo ver. Uf, é mesmo. É mesmo muita coisa interligada. Resumindo, assim muito rapidamente, parece que aceitar e lidar com a nossa vulnerabilidade é, no fundo, aceitar a nossa própria condição humana, com as fragilidades e as potencialidades todas. É isso mesmo. É essa capacidade de sermos afetados pelo mundo e pelos outros. Há um filósofo, Miguel Seguro, que se refere a isto como afetabilidade. É uma condição existencial. Afetabilidade. Gosto do termo. E talvez o verdadeiro desafio não seja eliminar a vulnerabilidade, porque isso é impossível, mas sim aprender a navegar essa abertura fundamental, essa condição de estarmos inevitavelmente expostos. Fica a reflexão então. E se a maior demonstração de força reside, precisamente, em aceitar essa nossa capacidade de sermos afetados, em vez de tentarmos constantemente erguer defesas e mais defesas? Com este pensamento, terminamos esta nossa exploração de hoje. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast. Continuem a explorar connosco. Até breve.